Amém? Apocalipse 20, verso 11, o juízo de Deus diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Deixe sentar. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas, né? Claro, o mundo está cheio de pessoas. Mas existem vários tipos de pessoas. E haverá muitas surpresas neste grande dia, né? Existem duas mortes, né? Existem duas mortes. Existe a morte física. O que significa a palavra morte? Separação, né? Quando Deus disse: Adão, não toca aqui, porque se tu tocar vai morrer. Ele tocou e não morreu. Não morreu dentro daquilo que nós consideraríamos morte, deixar de existir. Não, morte não é deixar de existir. Morte significa separação. Adão foi separado, ele perdeu a comunhão com Deus. Então, a primeira morte, quando o corpo físico não tem mais condições de se manter neste mundo, e nós saímos deste mundo. Essa primeira separação deste mundo é a primeira morte. Depois, havendo uma condenação eterna, é a segunda morte, quando a pessoa é definitivamente separada de Deus e vai para um lugar de tormento. E todos nós vamos encarar uma realidade. Pelo menos 4 tipos básicos de situações eu gostaria de meditar nessa oportunidade. Uma são das pessoas que vivem no mundo de um modo geral, que não possuem conhecimento das coisas de Deus. E às vezes, alguém lhes prega, elas ouvem o Evangelho de alguma maneira, ou enfim, um toque do Espírito Santo através de uma canção. Não sei, Deus tem as suas multiformes maneiras de operar, mas as pessoas não dão ouvidos, elas têm os seus conceitos. Tem pessoa que bate no peito e diz: eu já tenho a minha religião. Ele não sabe a origem da religião dele, ele não sabe o porquê das práticas dele, ele não sabe o porquê das doutrinas que existem, da liderança, ele não entende nada, ele é levado como uma marionete, e bate no peito dizendo que já tem a sua religião, e se fecha para ouvir qualquer opinião em contrária. Esse é o tipo da pessoa que dificilmente escapa da condenação, porque a criação de Deus para com o homem, deu ao homem uma capacidade de raciocínio, de meditar, e a própria Escritura já diz o que? Ouve tudo e retém o que é bom. Se um satanista quiser chegar para a gente e dizer assim: eu quero te explicar a minha doutrina lá do satanismo, perfeitamente, senta aí, pode me explicar a sua doutrina. Agora deixa eu me explicar para você a do meu Jesus, né? E nós vamos, como a Bíblia diz, estejais sempre prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da vossa fé. Nós temos que estar sempre prontos, como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então, existe um tipo de pessoa no mundo, que são aqueles que não têm conhecimento de Deus. Eu fico imaginando, por exemplo, os mormons. Os mormons, se você chegar perto dos mormons
e dizer que há um discípulo de Cristo que serve a um Jesus, os mormons vão dizer assim: não, mas nós também servimos a Jesus. Os mormons pregam um Jesus lá aos moldes deles. Eles têm, segundo eles, uma orientação espiritual de um tal Jesus. Eu fico imaginando quando a primeira morte soar na vida dos mormons, isso está acontecendo todo dia, em que eles esperam uma projeção, porque eles têm a mesma ideia de que nós, de que os salvos sobem e os perdidos descem. Essa ideia está na nossa mente, embora estudos muitas vezes não vão dar tanto essa base, mas milenarmente existe essa tradição e alguns homens têm contemplado experiências dessa natureza. Um pastor nos Estados Unidos que escreveu um livro, ele conta que teve uma parada cardíaca, ele sozinho no quarto, e de repente ele se viu fora do corpo. E quando ele percebeu que estava morto, ele esperava a projeção do espírito dele para cima e de repente começou para baixo. E não é uma nem duas experiências, não. Existem livros com dezenas de experiências catalogadas, inclusive com médicos e tudo mais, em que essas situações ocorreram. Então imagina um mormon, soou a primeira morte na vida dele, acabou o tempo dele sobre essa terra. Quando ele está esperando subir, ele desce. Ele começa a descer e ele grita: Jesus! Jesus, eu sempre te servi. Só que o Jesus que ele serve é outro, não é o da Bíblia. É o dos livros deles, das enciclopédias, dos livros escritos pelos missionários mormons, que eles põem isso acima da própria Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Então ele vai gritar e o inferno, Hades e Seol, que é a mesma coisa, vai abraçar ele. E no dia do juízo, nesse grande dia do trono branco que nós lemos de Apocalipse 20, a partir do verso 11 até o 15, ele sai lá do inferno para comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando ele sai do inferno, ele diz: que alívio. E quando ele se dirige, ele contempla alguém, e de repente alguém pode dizer assim para ele: aquele é Jesus. E aí ele vai cair na real: ora, aquele não é o Jesus que eu cultuava. Por isso que quando eu clamei por ele, ele não me ouviu. Onde está o Jesus que eu cultuava? E o mormon vai descobrir que o Jesus que ele cultuava não existe. E vai ter que encarar uma palavra dura: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E a Bíblia diz: ali haverá pranto e ranger de dentes. Outra pessoa são os espíritas. Primeira morte, suou. Vai olhar para o céu, não vai adiantar nada. A terra vai se abrir debaixo dele, ele vai ser projetado para baixo. E ele vai gritar: Tranca-Rua, Maria Mulambo, Pombagira. Ele vai gritar: Exu. Ele vai gritar, não vai adiantar de nada. Ele vai ver um portal se abrir, o fogo queimando e ele vai cair lá dentro. Não vai ter jeito. Que surpresa terrível. Depois de um tempo, chega o dia do juízo, e ele vai dizer: que alívio, saí do inferno. E ele vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E ele vai dizer: eu fazia boas obras, eu fazia caridade. Ele vai procurar no lado: onde é que está a Pombagira? Onde é que está o Exu Caveira? Cadê o Preto Velho? Cadê a mãe menininha do Cantuá? Que dia terrível, meu irmão. Que dia terrível. É de estremecer. Tem gente que pensa que isso é brincadeira. Ele vai procurar e não vai ver nada. Ele vai ver só um referencial na vida dele, na frente dele, que não é aquilo que ele nunca cultuou.
E ele vai ouvir uma voz, depois de todas as suas prerrogativas, as suas justificativas, ele vai ouvir alguém dizer assim: você nunca leu em Apocalipse 21, nem 22? Que os feiticeiros, os que invocam os mortos, não herdarão o reino de Deus? Você lembra aquela palavra que você rejeitou quando te pregaram? Você não leu em Hebreus 9, 27? Não quis dar ouvidos quando te pregaram? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo? Outra linha de espiritismo são os kardecistas. Morreu, já vai começar a não entender nada. Um kardecista, quando morre, ele fica muito confuso logo ali, no primeiro instante, porque ele vê que a reencarnação que ele espera, o ir para um bom lugar aguardando a reencarnação, a evolução do espírito, nada disso acontece, e o inferno abre e o abrasa, e ele começa confuso, e naquele tormento, igual a parábola do rico e do Lázaro, angustiado naquelas chamas. Chamas é sinal de juízo de Deus, não quer dizer que tem um fogo ali queimando não, mas isso é aula para o seminário. E ele está ali em tormento, um dia ele sai dali, e ele diz: naquele alívio, é agora então que eu vou encarnar. Aí dentro da doutrina espírita ele vai dizer assim: meu espírito estava sendo purificado naquele tormento, para agora eu reencarnar como um espírito evoluído. É o que vai passar na cabeça dele, porque a Bíblia diz que, salvo ou condenado, a nossa consciência ela permanece. Então, ele vai sair daquele inferno, quando ele comparece perante o tribunal de Cristo, esperando a sua reencarnação evoluída. Ele ouve uma palavra assim: você nunca viu o que está escrito? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Apartai-vos de mim, não vos conheço. E ele que saiu de um lugar de tormento, que era o inferno, agora é lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde já foram os mórmons e os outros espíritas. Outro grupo, estou falando ainda dos que o conhecimento está atrofiado. Outro grupo são os católicos. Esses também. Morreu, vai levantar as mãos para o alto, projeção para baixo, a mesma coisa dos outros. Aí começa: Virgem Maria, Virgem de Fátima, Bastião, São Jorge, começa a clamar tudo que é nome, não adianta, o inferno abrasa e começa o tormento. Um dia é tirado de lá para ser apresentado perante o tribunal de Cristo, aonde a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, sai daquele lugar de tormento, alguém diz: aquele é Jesus. Jesus é o filho daquela que eu servi lá na terra, da Virgem Maria. Onde está ela para interceder por mim? Porque não é isso que diz a doutrina católica? E ela não está lá para interceder por ela, não. Porque a Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Saiu daquele lugar de tormento, o católico comparece perante o tribunal de Cristo, e ele vai apelar, Senhor, eu mandei rezar 500 missas, eu mandei rezar missa pelo meu tio, pela minha tia, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu vizinho, pelo meu primo, eu mandei rezar muita missa, e eu livrei muitas vidas do purgatório, de tanto rezar missa e acender vela, não é isso que eles pregam? E aí Jesus vai usar a mesma passagem. Você nunca leu que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo? Na verdade você leu, mas não creu. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O inferno não era nada, o pior é agora, o lago de fogo e enxofre, porque a Bíblia diz que aqueles sobre os quais a segunda morte tiver domínio, estão definitivamente cortados,
Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Aleluia. Terrível. Mas tem um outro grupo. Tem um outro grupo ainda. Existe um grupo chamado Grupo dos Desviados. Você conhece algum? É grande esse grupo, não é? Existem dois tipos de desviado. Existe o desviado que você olha e ele não está aí no seu meio. Você já passou por ele várias vezes e diz assim: irmão, levanta a cabeça, recobra os sentidos, volta a ser um pregador. O seu lugar continua vazio na igreja, continua vazio no ministério, e todo dia ele te faz promessa: não, amanhã eu estou lá, não, semana que vem eu estou lá, e você já desistiu das promessas dele, porque você sabe que ele está desviado mesmo, morreu. Mesma coisa, começa a descer, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E se alguém chegou ao ponto de conhecer a palavra da verdade, isto é muito. Isso é muito. Você um dia ter o entendimento sequer de uma página da Bíblia, isso é muito. Você ter a chance rara de ouvir que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é muito, e Deus vai cobrar por esse muito que Ele te deu. Foi-se o desviado para baixo. Aí depois, no dia do juízo, ele sobe com as suas prerrogativas. Senhor Jesus, eu me desviei, mas eu continuei crendo no Senhor. Eu me desviei da igreja, mas não me desviei do Senhor. Não é isso que a gente ouve todo dia? Irmão, está desviado? Eu estou desviado da igreja, mas não estou desviado de Jesus. Não é isso que a gente ouve? Aí Jesus vai dizer assim: você nunca leu Apocalipse 2,10? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você nunca leu Apocalipse 12,11? Que a vitória seria pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amando a sua vida até a morte. Você nunca leu? Claro que você leu, mas por que você desprezou? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas Senhor, eu te cultuei, eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz maravilha. Não adianta, fechou-se a porta. O inferno era uma maravilha. O pior é agora, o lago de fogo e enxofre. Existe outro tipo de desviado. Esse é terrível. A Bíblia diz assim: quem dera fosses frio ou quente, porque és morno. Olha a expressão da revelação: vomitar-te-ei da minha boca. Nós nunca poderíamos supor que Jesus Cristo, numa revelação, entregasse esta palavra a um homem. Palavra terrível, vomitar-te-ei. Por que Jesus Cristo usa essa expressão? Porque Ele está querendo demonstrar algo terrível mesmo. Ele está querendo demonstrar que é algo sem misericórdia, é algo horrendo. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Aí vem ele, esse tipo de crente que é desviado dentro da igreja. Ele entra na igreja pensando na família dele, ele entra na igreja pensando na vida pessoal dele, é no carro dele, é na casa dele, é na empresa dele. A oração dele parece uma oração de sanguessuga, é me dá, me dá, me dá. Ele não entende a causa do evangelho, ele não entende o propósito do evangelho. Língua estranha para ele é coisa de palhaço, curar enfermo é besteira, e Jesus cura, isso é besteira, porque ele tem dinheiro para pagar um bom plano de saúde. O que sustenta ele é o plano de saúde, e ele se mantém como um convencido no meio da igreja, mas está desviado, e aí ele morre. Ao invés de subir, ele desce. Que surpresa terrível e desagradável. Que surpresa desagradável essa. Senhor, 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 e o inferno o abrasa, e ele vai ficar em tormento até a hora do juízo. Quando ele comparecer perante o tribunal, ele vai vir com as suas justificativas. Senhor, eu estava na igreja, eu cantava no coral. Quem sabe se ele não ajudou a expulsar alguns demônios, né? Não fez visita nos lares, fez visita nos hospitais.
Quem sabe, de alguma maneira, mas ele era frio. Aonde ele se conduzia mecanicamente para aparecer para os outros e não para Deus. O que ele fazia era para ele mesmo ser visto e exaltado. Ele não pensava em fazer as coisas para que Deus fosse glorificado. A visão dele não estava correta. Aí Jesus vai dizer assim para ele: enquanto você estava no teu comodismo pessoal, vidas estavam baixando a sepultura. E você nunca leu 2 Coríntios 5,15? Que diz que eu morri por todos, logo todos morreram. E eu morri por todos, para que os que vivessem por mim e não mais para si mesmos. Todas as vezes que você entrava na igreja era pensando em você, na tua família. Olha aqui as tuas orações. Aí Jesus não diz a Bíblia que vão se abrir os livros? Não vão se abrir os livros? Jesus vai mostrar para a gente as nossas orações. Olha as tuas orações, aonde eu estou em cada uma delas. Só tem você centralizado. Você orou pelo teu filho, a tua família você até orava, mas você nunca se deu conta do teu vizinho que estava ao caminho do inferno. Enquanto você só cuidava do seu comodismo, vidas estavam baixando o inferno. Não tens parte no meu reino, apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas Senhor, fechou-se a porta. Que dia de surpresa terrível será, hein? Aquele dia em que comparecerão as pessoas com seus corpos transformados perante o tribunal de Cristo. Mas existe ainda uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa. Existem aquelas pessoas que vão comparecer perante o tribunal de Cristo e vão ouvir assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Servo prudente, amado do meu Pai, vinde possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Vinde! E quando ele levantar os olhos assim, ele vai ver miríades e miríades de anjos cantando Maranata, Maranata, cantando: levantai, ó porta, as vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. Ele vai contemplar os serafins voando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins marchando, as trombetas soando, miríades e miríades de corais angelicais, uma só voz cultuando aquele que vive e reina para todo sempre. E ele vai se deparar com tudo aquilo, e Jesus vai dizer assim para ele: eis aí, ó, a cidade que meu Pai preparou para você, bendito de meu Pai. Aí ele vai dizer assim: Senhor, mas eu não sou digno disso. Porque é assim que os verdadeiros se comportam, nunca se acham dignos de nada. Por isso Moisés foi o que foi, porque não se achou digno de ser um libertador. Por isso Isaías, Jeremias, Ezequiel, por isso foram o que foram, porque não se achavam dignos de ser. Daniel, João Batista, por isso eles foram o que foram. E eles vão dizer: Senhor, mas eu não sou digno de toda esta glória. Lembra da parábola do samaritano e do aquele que batia no peito? Senhor, graças te dou que eu não sou como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu jejuo não sei quantas vezes na semana, eu oro, eu faço, eu aconteço. Aí o outro, com o rosto em terra, nem se achou digno de levantar os olhos para Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falou assim: quem vocês acham que desceu justificado? O soberbo ou o humilde? Assim o reino de Deus é só para os humildes. E aí Jesus vai dizer assim: não, você é digno sim, eu te comprei com o meu sangue, eu te dignifico, porque quando você leu a minha palavra e viu que eu era o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6, você disse que cria. Quando você viu que eu sou Jeová Rafa, o Senhor que cura, você disse que acreditava nisso e você pregou que era assim, e eu curei porque você pregou que era assim.
Quando você viu escrito que usou Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, você não temeu a nada, você saiu a peleja, você conquistou almas, você desfez as obras do diabo, porque leu na minha palavra, você é digno. Você não temeu a nada, você é digno. Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está proposto para você desde a fundação do mundo. A mesma palavra que condenou uma multidão também há de salvar uma multidão, porque ela é a espada afiada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Mas Senhor, eu não sou digno. Você é sim, porque como está escrito, os dons do meu espírito você desejou, você buscou e você recebeu, e eu contei com a sua vida. Você não foi um crente acomodado, não. Você trabalhou, sim, você buscou, eu derramei sobre a tua vida. Vem cá ver como é que você é digno. Está vendo aquele ali? Se não fosse pela tua vida, ele teria baixado ao inferno. Está vendo aquela lá? Se não fosse pela tua oração, teria baixado ao inferno. Está vendo aquele ali? Naquele dia que você deu ouvidos à voz do meu espírito e pregou, eu resgatei da mão do diabo aquele dali. Eu livrei aquele ali de uma parada cardíaca, dei a ele mais um tempo. Nesse tempo que eu dei, ele encontrou o meu caminho. E hoje ele está aqui. Você é digno. Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Que dia terrível e que dia maravilhoso. Para aqueles que estão enquadrados, nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas para aqueles que não estão enquadrados, eles vão dizer assim, montes, caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro de Deus. Que tipo de pessoa nós somos diante desta palavra? O que vamos ouvir? Vinde benditos de meu Pai? Ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Diante disso, que eu estremeço, eu apenas vejo que não é tempo de brincar. Nunca foi. Porque esse dia do trono branco, pode ser que ele esteja distante, mas o tempo da minha partida pode ser amanhã. Por isso a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Não é Deus que vai vir ao meu encontro, não. Sou eu que vou ao encontro dele. E bem-aventurados somos nós, se naquele grande dia, quando os livros se abrirem, a nossa vida for encontrada, o mínimo que seja no prumo de Deus. E nós temos que pedir as suas misericórdias. E dia a dia, quando acordarmos e vermos que estamos de pé, temos que dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meu irmão? E Jesus vai dizer, você foi fiel até a morte, você venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, você não credibilizou a reencarnação, você não deu crédito ao purgatório, você não se curvou diante da imagem de escultura. Quando eu te libertei disso, te esclareci, você renunciou mesmo, por isso você é digno de herdar o meu reino. E aí Jesus disse, como eu venci e o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono, todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Amém, irmãos? Esta é a nossa batalha. Vencermos pela nossa própria vida e vencermos pela vida dos outros. Jesus te salvou? Para quê? Porque tem outras pessoas a serem salvas pela sua vida. E tem mais, ele vai te levar, vai levar isso a sério. Você tem o Espírito Santo? Isso é pouco ou é muito? É muito. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Amém. Senhor, em Cristo Jesus, nos abençoe para a honra e glória do seu santo nome.